Olá, eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Nutrição, Alimentos e CIA, e hoje nós vamos falar sobre iodo. Iodo é muito importante para você e para a sua saúde, tá? Uma das maiores autoridades no mundo atual a respeito do iodo é o Dr. Brownstein, tá? Ele fez um teste com mais de 7.000 pacientes e desses 7.000 pacientes, 90% estava deficiente de iodo. Quando eu digo deficiente, eles não estavam zerados no iodo, mas estavam com deficiência de iodo, tá? Pois é, desde a Revolução Industrial, quando começaram a usar bastante alguns produtos que são bem utilizados pelas indústrias, tá? Você sabe que nós temos vários ramos da indústria e muitos deles utilizam vários químicos no processamento e para industrializar principalmente os alimentos. Não só os alimentos, mas também os alimentos, ok? Principalmente. E esses elementos químicos que são usados pelas indústrias, eles acabam também por contribuir para que você tenha deficiência de iodo. É verdade. Você sabe que em toda a célula do nosso corpo existem receptores para iodo, tá bom? Existem receptores para iodo em toda a célula do corpo. Das mais de 10 trilhões de células no seu corpo, todas elas têm receptores para iodo. O que acontece é que alguns desses elementos químicos que é usado pelas indústrias, e muitos deles é conhecidos nossos, tá? Ali da tabela periódica, que é, por exemplo, o flúor, o bromo, o cloro, o arsênico e alguns outros. Muitas dessas moléculas, elas ocupam o lugar do iodo nos receptores das células, tá? Essas células, elas acomodam muito bem esses elementos químicos que eu acabei de falar para você. E esse é um dos motivos para as pessoas não terem uma utilização, digamos que bem adequada do iodo. Tá? Sem falar que a maioria das pessoas tem deficiência mesmo de iodo, ok? Vamos lá. Se você coloca iodo no seu corpo e esses receptores estão, digamos que ocupados, dependendo da quantidade de iodo que você ingerir, o iodo ele vai fazer o processo de reversão, ou seja, esses elementos químicos que estão ocupando, que estão atrapalhando a entrada do iodo nesses receptores, eles vão sair daí por causa da quantidade de iodo que você está usando agora. Mas pela baixa concentração de iodo na alimentação, isso não acontece. E aí, meu amigo, vai ocasionar vários problemas na sua saúde. Desde fadiga, tá? Câncer, problema nas mamas, problema na próstata, problema na glândula pineal, na glândula pituitária. O iodo ele está presente em praticamente todas as glândulas endócrinas do nosso corpo. Ele está lá. Na verdade, ele está em todas as células. Mas, por exemplo, as glândulas mamárias são as que mais concentra iodo, ou seja, na verdade é a segunda maior concentração de iodo no corpo. Claro que da mulher são nas glândulas mamárias, tá ok? Por isso há uma questão aí de a mulher ela ter um pouco mais, ela ser mais deficiente de iodo, porque a mulher ela utiliza mais iodo, principalmente nas mamas. Você pode também ter problemas de fertilidade se você for deficiente em iodo. Você pode ter problemas sérios na sua tireoide se você for deficiente de iodo. E por aí vai, tá? Problemas como ovários policísticos, problemas como câncer na próstata, câncer no ovário. No passado, o iodo ele foi muito utilizado, principalmente na forma da solução de Lugol. E por que que hoje ele não está sendo
tão usado e existe, digamos que, uma controvérsia muito maluca entre os médicos e o iodo. Esse uso do iodo no passado foi antes, digamos que, da ascensão da indústria farmacêutica, da indústria dos fármacos, ou seja, dos remédios que nós conhecemos. Assim que essa ascensão, esse crescimento na produção de medicamentos patenteados pela indústria farmacêutica, o iodo ele foi caindo em desuso, ou seja, ele caiu no esquecimento. A maioria dos profissionais não indicava mais o iodo. E hoje isso é tão verdade que praticamente nenhum profissional anda passando iodo para ninguém tomar, justamente por causa dessa coisa aí da indústria farmacêutica que trouxe muitos medicamentos para substituir o uso do iodo. O iodo, ele é antibactericida, ele é antifungo, ele é antivírus, ele é também um potente modulador do pH do sangue. Olha só as praticidades do iodo, ou seja, os usos terapêuticos do iodo. Foi feito alguns estudos que as pessoas que ingerem iodo em uma maior quantidade, elas têm um QI mais elevado. E as pessoas que têm uma deficiência drástica de iodo, elas têm problema de baixa de QI e retardo mental. Tanta é a importância do iodo na nossa alimentação, ou seja, da ingestão de iodo. O iodo é um dos melhores produtores de apoptose celular, principalmente no caso de câncer. A apoptose é a morte programada da célula e o iodo ele promove a apoptose celular. Quando a célula já está velhinha, já não está prestando, ou quando ela tem algum dano, tá? O iodo vai facilitar para que essa célula cometa o suicídio, ou seja, que ela morra. O iodo é um poderosíssimo detoxificante. Ele faz o detox do mercúrio, do cádmio, do arsênio, do bromo, do flúor e também do cloro, tá? O bromo, ele está presente em muitos produtos de padaria. Ele está presente em conservantes e também em anti-chamas, tá? O seu carro provavelmente tem o brometo lá para retardar as chamas, caso de um incêndio. O cloro, ele está presente em muitos das nossas utilidades do dia a dia, tá? Com certeza você sabe disso. E o flúor, ele está presente na pasta de dente, ele está presente na água e tem alguns outros alimentos também que contêm flúor. Então, o iodo, ele é um poderoso detoxificante que faz você eliminar esses metais pesados pela urina. Você sabia que o arsênico, ele está presente no arroz branco que a gente come todos os dias? Pois é, pode ter certeza disso. Então, mais do que nunca, é importante você usar o iodo no seu dia a dia. Cerca de 12 miligramas, 20, 25 miligramas de iodo por dia é o suficiente para você promover todas essas maravilhas que eu acabei de contar para você. O iodo, ele é um elemento químico que está lá na tabela periódica. Ele pertence ao grupo dos halógenos, tá? E o bromo, o flúor e também o cloro, eles meio que concorrem com o iodo e o iodo acaba perdendo. Por isso você tem que ingerir, ou seja, você tem que suplementar com iodo para fazer esse detox muito interessante para o seu corpo. Foram feitos alguns estudos e as pessoas que utilizam medicamentos para tireoide, que são os hormônios tiroidianos, eles têm de 30 a 40% mais chance de ter câncer do que uma pessoa que não utiliza esses medicamentos. Então, mais do que nunca, é importante, se você usa medicamento para tireoide, também usar o iodo, porque afinal de contas, não é somente a sua glândula tireoide que precisa de iodo. Se você quiser aprender mais sobre o iodo, que é um mineral, também sobre vitaminas, sobre minerais,
sobre nutracêuticos, eu convido você a fazer uma faculdade de naturopatia. Na faculdade de naturopatia, você vai aprender medicina ortomolecular, você vai aprender sobre oligoelementos, no caso aqui que eu estou falando do iodo, os trace minerals. Você vai aprender muitas outras disciplinas interessantíssimas, como dietoterapia, auriculoterapia, iridologia, fisiologia humana. Você vai aprender também sobre o sistema imunológico, tá? Que é imunologia. Todas essas disciplinas fazem parte do curso de naturopatia, da faculdade de naturopatia, que você vai ligar aqui embaixo, no telefone que está aqui embaixo, vai falar com o meu amigo terapeuta naturopata João Dapper, e ele vai mostrar para você todas as possibilidades e o que você deve fazer para começar o seu curso de naturopatia. Cursar naturopatia é tão importante e tão interessante porque você vai aprender a cuidar de você, a cuidar da sua família e ainda vai poder exercer a profissão de naturopata. É uma profissão a naturopatia. Está inscrita lá no CBO, que é, na verdade, o Cadastro Brasileiro de Ocupações. Você vai poder abrir a sua clínica e trabalhar como terapeuta, se você quiser, tá? Então não perca tempo, faça o seu curso de naturopatia e seja um profissional, seja um conhecedor profundo a respeito de terapias naturais, por exemplo, como a fitoterapia, que é o uso das plantas medicinais, também é uma das disciplinas do curso. Faça o seu curso, não perca tempo.